Bom, pessoal, então essa é a nossa aula número 21 e nós vamos tratar aqui sobre a formação das células de manufatura. O que vocês têm na tela de vocês aí, que vocês estão vendo, é na verdade uma planilha do Excel, onde vocês têm na horizontal, bem na parte superior, um conjunto de identificadores aqui, M1, M2, M3, M4, que significam máquina 1, máquina 2, máquina 3, máquina 4 e assim sucessivamente, tá? Na lateral esquerda, vocês estão vendo aqui um P1, P2, P3, P4, P5. Essas informações dizem respeito aos produtos. Produto 1, produto 2, produto 3, até o produto 8. Então, é uma empresa, um departamento, um setor, que possui 12 máquinas e processa 8 produtos. Dentro dessa matriz, vocês estão identificando aqui vários numerozinhos 1 e outras células vazias. Quando tem o número 1, significa que o produto 1 precisa da máquina 1 para ser fabricado, precisa da máquina 6 e precisa da máquina 12. O produto 2 precisa da máquina 1, da máquina 3, da máquina 9, da máquina 10 e da máquina 12. E assim sucessivamente. Então, esse diagrama nada mais é do que um diagnóstico das máquinas, dos produtos e quais produtos, quais máquinas são necessárias para cada um dos produtos, certo? Bom, nós vamos usar aqui uma ferramenta, uma técnica chamada ROC, tá? ROC, não é rock and roll, é ROC. Essa técnica chamada ROC, ela nada mais é do que um algoritmo que nos permite fazer o ranqueamento, né, a ordem de agrupamento através de um ranking das máquinas que são necessárias para cada produto, tá? Então, ROC é Rank Order Clustering, que em inglês, né? Então, que em português seria ranqueamento ou ordem de ranqueamento por classificação. Como é que a gente aplica esse algoritmo, tá? Então vamos lá, muita calma nessa hora. Nós vamos fazer um passo a passo, entendendo como se faz isso, praticamente como se fosse no braço. Vamos aplicar a nossa ferramenta aqui. E num segundo momento nós vamos fazer um exercício bem mais complexo, mas usando a flexibilização e as automações e facilidades que o Excel possibilita para a gente. Tá? Então, vamos pegar esse exercício aqui, que é relativamente simples, e vamos iniciar por ele. Primeira coisa que nós temos que fazer é colocar uma ordenação aqui em cima. 1, 2, 3, 4, e assim sucessivamente. Tá? Numerar cada uma das colunas. E vamos numerar também cada uma das linhas, aqui na vertical. Então, temos aqui do 1 ao 12 e do 1 ao 8. Esse algoritmo ele trabalha com números binários para facilitar o número de interações. Isso agiliza o processo, torna ele mais rápido. Tá? Então, o que nós vamos fazer agora é nós vamos definir como essa numeração ela pode ser como ela seria, né, então, elevada a uma escala binária. Então, para transformar esse número aqui num número binário, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos, como é um número binário, é 2, né? Então, vamos trabalhar com o 2, aqui, 2, elevado, em que número? Neste número, menos ele próprio. Então, vamos lá. Igual, como é no Excel, né? Igual a 2 elevado neste número menos ele mesmo.
Eu vou fazer uma mágica aqui para ficar mais fácil. Eu vou prender esse primeiro número, que é M1, tá? Ali, botando o cifrão. Isso é uma técnicazinha do Excel, não se preocupe. Então, tá aqui. O primeiro número é o número 1, porque ficou 2 elevado na 12 menos 12. 2 elevado a 0, 1. E agora basta, como eu prendi o número aqui, eu vou arrastar esses números para cá. Então vejam vocês que ficou 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048. Por quê? Como eu amarrei o número lá, então aqui ele está fazendo ó, 2 elevado na 12 menos 1. Esse aqui é 2 elevado na 12 menos 2. Ó, 2 elevado na 12 menos 2. Esse aqui vai ser 2 elevado na 12 menos 3. Claro que o 12 menos 3 tem que estar dentro de um parênteses, né? Senão ele vai primeiro elevar no cubo, vai pegar o resultado e diminuir do 3. E vejam vocês, aqui não tem nada assim diretamente ligado com a disciplina, mas é uma curiosidade, ó. A gente tem aqui, ó, exatamente a classificação das memórias do computador. Se vocês pensarem, a memória do computador ele é 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB. Não, vocês não conhecem um computador de 68 GB, conhecem um de 64, justamente porque o computador trabalha na combinação binária. Então, o que nós fizemos aqui foi transformar números naturais em números binários. Tá? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o seguinte: nessa coluna aqui agora, nós vamos fazer o produto da multiplicação desta linha por essa. Então, nós vamos fazer 1 vezes 0, mais 2 vezes 0, mais 4 vezes 0, mais 8 vezes 0, mais 16 vezes 0, mais 32 vezes 1, mais 64 vezes 0, mais 128 vezes 0, mais 256 vezes 1. Claro que assim parece um trabalho hercúleo, né? Mas nós vamos usar aqui uma fórmula do Excel, então. Vamos botar aqui igual somar produto. Lembrando sempre que essa aula está sendo gravada e depois será disponibilizada lá no YouTube e com o link no próprio aula para vocês poderem ir assistindo, pausando, né? Para verificar exatamente quais são as fórmulas, como é que foi feito. Então, igual somar produto. Somar o quê? Esta linha. Somar produto é somar o produto da multiplicação, né? Então, somar o produto dessa linha, nós podemos fazer o que aqui? Como essa linha vai multiplicar cada uma das outras linhas, nós podemos usar o mesmo artifício que utilizamos antes. Vamos apertar aqui o F4, que aí a gente coloca esse cifrão, ó. Cifrão, 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 e prendemos essa linha. Muito bem. Aí, somar produto. Essa linha, ponto e vírgula, vezes esta linha. Então tá ali, 288. Vamos fazer a conta, ver se está certo. 256 vezes 1 é 256. 32 vezes 1, 32. 6 mais 2, 8. 5 mais 3, 8. 2 mais 0, 2. 288. Então tá aqui a multiplicação desses números aqui. Certo? Muito bem. Então agora, como eu fixei essa linha aqui com o cifrão, eu posso simplesmente arrastá-la para cima aqui. Pum. E aí vocês vão verificar que nós temos aqui uma situação onde nós temos um número aqui que é fruto dessa multiplicação. O que nós podemos fazer aqui então? Para explicar passo a passo, eu vou copiar novamente esses dados aqui. Vou copiar toda ela aqui para baixo. Não se preocupem. Vou copiar ela aqui para baixo. E aí eu vou apagar isso aqui. Só para aproveitar a planilha aqui. Então, eu tenho aqui esse resultado. Eu posso vir até aqui e selecionar todas essas linhas, tá? Seleciono todas essas linhas. O que nós vamos fazer é colocar isso aqui em ordem decrescente,
Tá? Se vocês estivessem fazendo isso na mão, vocês iam olhar aqui qual é o maior número. Ah, é 2.632. Então, eu vou copiar essa linha aqui, e vou colocá-la aqui. Pronto. Aí a segunda, vou pintar ela de vermelho aqui para que a gente já fez, tá? Então, essa aqui a gente já fez. Aí agora o próximo maior número aqui, 2.573, é o P2. Então, eu vou pegar aqui o P2 e vou colar aqui. Vou pintar ele porque a gente já fez, para não correr o risco de copiar novamente. Depois é o P1. Copiei o P1, colei aqui. Pinto o P1 porque a gente já fez. Depois a gente tem aqui o P4. 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 Pinto ele de vermelho também. P5, não, aqui o P7. P7. Copiei ele para cá. P7. Pinto ele também. Agora é o P5. P5. Aqui. Pinto ele também. Aí o P8. Pinto o P8 aqui, para não copiar ele equivocadamente novamente. E o P6. Então vejam, o que a gente fez aqui? Nós pegamos desta matriz e classificamos de acordo com o número binário numa ordem decrescente. E reposicionamos cada um dos produtos, lembrando sempre, para quem chegou agora, esse P1, P2, P3, P4 aqui são os produtos. Produto 1, produto 2, produto 3. E esses M's são as máquinas. E esse 1 representa que o produto 1 precisa da máquina 1, precisa da máquina 6 e precisa da máquina 12 para ser processado. O produto 3 precisa da máquina 1, precisa da máquina 3, precisa da máquina 6, da máquina 9 para ser processado, certo? O nosso objetivo aqui é identificar qual é o conjunto de máquinas que eu devo deixar agrupado em cada uma das células, certo? Então, agora que a gente já fez esse levantamento aqui, nós vamos usar da seguinte... nós classificamos isso em linhas. Agora nós vamos classificar em colunas. Então, nós vamos inverter. Nós vamos colocar o número binário na vertical e o somar produto na horizontal. Então, vamos fazer isso aqui, transformando isso aqui agora em números binários. Então, farei da seguinte forma. Igual a 2 elevado, no Excel o elevado é o chapeuzinho, tá? O acento circunflexo. 2 elevado na 8, vou prender o 8 com o F4, menos o 8 de novo. Fechei o parênteses, tá ali. Ó, 1 antes tinha dado para 12 deu 1, agora aqui para 8 deu 1. Vamos lá de novo. Arrasto para cima, tá ali, ó, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 28. Transformei esses números em números binários. Agora, eu tenho que fazer o somar produto, que agora vai estar na vertical. Então, vou lá, igual a somar produto. Esta linha, esta coluna, F4, prendo ela, ponto e vírgula, esta coluna. Enter. Então, aqui eu já tenho um somatório dos produtos de 128 vezes 1, mais 64 vezes 1, mais 32 vezes 1. Como aqui é zerado, então 0 vezes 16 vai dar 0. Né? Podemos conferir isso. 128 mais 128 mais 64 mais 32. Então, deu 8, 12, 14. Deu 4 ali. Foi 1. 6, 7... É isso? Não, tá. 6, 7, 8, 11, 12. Fechou o 2 ali. Foi 1. 1 mais 1, 2. Então, 224. Deu certinho. Vamos arrastar para cá. Pum. De novo, temos aqui uma classificação. O que a gente vai fazer agora?
Vamos pegar essa mesma tabela aqui, vamos copiá-la aqui para baixo, vamos apagar agora as máquinas, porque antes nós tínhamos apagado os produtos e deixamos as máquinas. Agora a gente apaga as máquinas e deixa os produtos. Certo? Por quê? Porque agora nós vamos ordenar pelas colunas. Então, qual é a maior coluna aqui? 224. Então, é a da máquina 1. Ctrl C, Ctrl V. Já fizemos essa. Agora, o segundo maior é 208, máquina 3. E aí vocês vão começar a perceber um efeito aí. Ó. Começou a ter um agrupamento de uns meio próximos aqui. A gente está criando uma nuvem de uns ali, que já está dando um indicativo de quem vai ter que ficar próximo de quem. Então, 200 aqui, fechamos. Agora, o próximo é o 192 aqui, o M9. Então, pegamos esse M9, trazemos para cá. Vamos pintar aqui. Certo? Bom, o próximo qual é? M6, 160. Então, pegamos o M6, colocamos aqui. Já pintamos aqui porque já foi. 160, agora nós temos o 96, do M12. M12. Veio para cá. Muito bem. Pintamos de vermelho. M10. 85. Como eu havia dito antes também, pessoal, vocês podem fazer perguntas a qualquer momento, tá? Não precisa esperar a explicação toda. Só abrir o microfone aí e perguntar para a gente não se enrolar muito aqui, não. Vocês não ficarem com a explicação muito tardia. Tá? Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Pronto. Então, nós viemos até o M10. Agora, o próximo aqui, que tem o maior, é o 28, M2. M2. Muito bem. Pintamos ele. Agora, nós temos aqui o M11. Depois, nós temos aqui o M4. O M8 veio antes do 11. Ah, tá certo. Muito bem. Muito bem. Isso foi proposital para ver se vocês estavam acompanhando. Não, não foi não. Foi burrice. Falta de atenção. Então vamos lá. M8. M8. Então já foi o M8 e já foi o M11. Tá. Agora então a gente tem o M4. E depois nós temos o M5. E por fim o M7. E aí pintamos todos aqui que já fechou. Muito bem. Vocês conseguem perceber que nós partimos de uma condição que os uns estavam todos esparramados aqui na matriz e que aqui eles já começaram a criar uma nuvem aqui e uma nuvem aqui? Então, isso já começamos a ter aproximadamente uma disposição de quem vai ficar próximo a quem. O que nós temos que fazer agora? Temos que repetir o primeiro passo, porque se aqui nós fizemos em função das colunas, agora voltamos a fazer sobre as linhas. Lembre-se sempre, é um processo iterativo, é um algoritmo que vai rodando. Roda, verifica se chegou no ponto ótimo, não chegou, roda de novo. Se nós vimos lá em programação linear, lá na disciplina de algoritmos de programação, vimos também nas disciplinas de pesquisa operacional. Então, é seguir a lógica do algoritmo. Então, vamos lá de novo. Igual a 2 elevado, cadê o chapeuzinho? Chapeuzinho, neste menos ele mesmo. Vamos prender aqui com F4, para que a gente possa arrastar a fórmula. Está aqui, 1, e foi até lá. De novo, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, número binário, virou um número binário. Agora vamos fazer a multiplicação aqui.
igual somar produto. Esta linha, prendo ela com o F4, ponto e vírgula, esta linha. 67. Agora a gente arrasta para cima. Vejam bem, ainda não ficou decrescente. Tem algumas células aqui que estão invertidas, algumas linhas que estão invertidas. Então, nós não chegamos na condição ótima do algoritmo. Então, nós temos que copiar de novo a matriz. Copiamos a matriz aqui para baixo. E agora, nós vamos apagar as máquinas. Desculpa, os produtos. E vamos ver aqui. O maior continua sendo o P3, o segundo maior é o P2, o terceiro maior é o P1, o quarto é o P4. Então, até aqui está certo. Vou copiar todos de uma única vez. Copiei para cá. Certo. Indo de vermelho aqui para a gente não se perder. Agora é o P5. P5. Botamos o P5 aqui e já pintamos ele para não nos enganarmos. O P6 também. Pintamos ele de vermelhinho. O P7. Aqui também. Opa, copiei até a forma. O P7. E agora o P8. P8. Ó, nota que já deu mais uma caída aqui. Bom, se aqui nós fizemos pelas colunas o número binário, agora nós vamos fazer o número binário nas linhas. De novo, vamos rodar mais uma vez o algoritmo para ver se chegamos numa condição ótima. Então, vamos lá. É igual, transformando, lembrando sempre, transformando esses números aqui em números binários. Vamos lá. Igual a 2, binário vem de 2, né, de bi, 2, raiz não, desculpa, elevado, né, ao quadrado, elevado neste número, F4 menos ele mesmo. Fecho, pimba, 1. Então, agora vai ter que dar um 2. Deu um 2. Deu ali de novo. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Fechou, número binário. Agora temos que fazer o somar produto. Então, vamos lá. Qual é o produto que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer esse produto ser multiplicado por coluna. Então, vamos lá. Igual somar produto, parênteses, esta linha, essa coluna, desculpa, esta coluna, F4, prendo ela, ponto e vírgula, esta. E fecho parênteses. Então, está aqui, 224, e vem para cá. Olha só, estamos quase chegando, só temos um 3 na posição errada aqui. Vamos ter que fazer mais uma interação. Vamos lá. Copio toda a planilha aqui de novo, toda a matriz, colo aqui embaixo. E as máquinas permanecerão, não, os produtos permanecerão. As máquinas eu vou ter que inverter a ordem. Mas eu não vou apagar todos aqui, porque a gente já sabe que só vai... Não, vou apagar todos para que vocês possam acompanhar exatamente como tem que ser. Então, vamos atalhar aqui. Então, vamos lá. 224, 208, 192, 160, 96, 92, 26, 24, 10. Então, até aqui está correto. Está em ordem decrescente. Então, vamos copiar tudo isso e colocar aqui. Isso aqui não precisamos. Agora vem M5 e depois vem M7. M5 e M7. E, por fim, o M4. M4. Agora, vamos pintar tudo isso de vermelho. E temos aqui
uma condição de verificarmos se chegamos ou não na nossa solução ótima. Tá? Então, para verificarmos se chegamos na solução ótima, não temos outra alternativa que não rodar mais uma vez o algoritmo. Tá? Então, vamos lá. Para rodar o algoritmo, vamos ter que transformar agora estes números aqui em binários. Então, vamos lá. Igual a 2 elevado, abre parênteses, neste, tranco ele, menos ele mesmo. Eu vou arrastar para cá. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Fechou. Agora, o que a gente tem que fazer? Temos que fazer a multiplicação, né, a soma dos produtos. Então, vamos lá. Igual somar produto. Pessoal, eu escolhi esse exemplo com bastante passos, que é para a gente ir repetindo eles, para vocês entenderem a lógica e a sequência, tá? Então, somar produto. Esta linha, prendo ela com o F4, ponto e vírgula, e esta linha aqui. Vamos lá. 3.840, 3.776, 2.432, 1.136, 120, 70, 45 e 3. Bom, então nós chegamos aqui numa situação onde atingimos o limite aqui do valor, né? Está em ordem decrescente? Tá. Então, essa é, em tese, a nossa solução ideal, certo? Como é que a gente agora faz essa alocação das máquinas por célula? Existe um cálculo para se fazer isso, tá? É um cálculo mais trabalhoso, que tem que verificar as diferentes eficiências em função das posições onde nós vamos fazer o corte. A outra forma, que é a mais fácil e é visual, e que se aplica neste algoritmo em específico, é identificarmos os vértices, de onde é melhor, então, fazer o corte. Por exemplo, vou pintar aqui para vocês verem. Vocês identificam que aqui a gente tem um vértice entre... Só vou pintar essa célula por enquanto. Entre esse 1 e esse 1, nós temos um vértice aqui. Ah, professor, mas ficou sobrando aqui um 1 e ali ficou um outro 1 sobrando. Já vou explicar o que a gente vai fazer com eles, tá? A outra possibilidade que nós temos é aqui. Aqui a gente tem um vértice de um aglomerado de uns com esse aqui. Então, aqui a gente poderia pintar também. Vamos botar um azul aqui. E aqui nós temos um outro conjunto de uns. Então, esse aqui ficou muito escuro, né? Vou botar um verdinho aqui. Pronto. Então, vejam. Nós teríamos aqui a célula A, a célula B e a célula C. O que aconteceu com esses uns aqui? Esses uns aqui significa o seguinte, que o produto 4 e o produto 5 vão utilizar a máquina 10 na célula 2. E que essa máquina 10 da célula 2, ela será compartilhada com a célula 1. Por quê? Porque o produto 2 precisará dela. Então, é aquela coisa assim, se o cálculo de eficiência demonstrar que a célula está já com a sua a eficiência produtiva próxima do máximo, ela não tem disponibilidade, provavelmente você vai ter que duplicar a máquina 10 nas duas células. No entanto, a prática mostra que essa máquina 10 ela vai ser aquela que estará mais próxima da célula 1, de maneira que, quando estivermos processando o produto 2, esse produto 2, então, ele vai ultrapassar a fronteira daquela célula e vai demandar uma etapa de fabricação na célula 2. O mesmo vale para esses produtos aqui. O produto 7, ele vai demandar operações na máquina 2 e na máquina 11, que não estarão na célula especificamente pensada para produzi-lo.
E sim, ele vai ter que compartilhar essas duas máquinas na outra célula, certo? Então, vejam, essa é a maneira mais simples, rodando um algoritmo, passo a passo, para a gente identificar. Então, vejam, de uma nuvem muito dispersa aqui de pontos, a gente partiu para uma condição de ter aglomerados aqui de números que nos permitem, então, identificar quem compartilha o que e com quem, certo? Então, essa é uma técnica, que é rodar o algoritmo passo a passo. Agora, a gente vai mostrar para vocês aqui como a gente pode simplificar isso utilizando o Excel, tá? Então, só me dê um minuto aqui. Só um minutinho, por gentileza. Vou pegar um exemplo aqui um pouquinho mais complexo agora. Vejam só. Vou diminuir um pouquinho para vocês darem uma olhada no tamanho da planilha. Então, vejam. Nós temos aqui agora uma empresa que tem 42 produtos, 42 itens a serem fabricados e possui 20 máquinas no seu processo. E esse diagrama demonstra que a máquina 1, desculpa, o produto 4 precisa da máquina 1, da máquina 3, da máquina 9, da máquina 13. O produto 2 precisa da máquina 2, da máquina 5, da máquina 4, desculpa, 14. Eu já pintei de amarelinho para que vocês possam ver o movimento das células com o passar do tempo. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é, nos valendo da possibilidade do Excel em automatizar alguns processos, nós faremos o seguinte, ó. Nós vamos numerar essas células da seguinte forma. Primeiro vamos numerar as colunas. 0, 1, 2, 3. E vamos arrastar aqui para ser mais rápido. Até lá embaixo. 19. Então, fechamos aqui uma numeração. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 19. Faremos o mesmo aqui em cima. 0, 1, 2, 3. Estamos fazendo a mesma coisa que fizemos antes. A diferença é que lá nós começamos no 1, aqui estamos começando no 0, né? Mas isso não impacta o resultado que teremos no exercício, tá? De novo, por quê? Porque nós vamos transformar em número binário e sempre vai começar no 1. Não importa o número que tu tenha de ponto de partida, vai começar no 1. Então, aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos trabalhar como assim comecei errado nas máquinas? Diz que no outro exercício as máquinas estavam em cima e os produtos estavam na lateral. E aqui está invertido, as máquinas estão aqui, os produtos estão aqui. Não, professor, o senhor começou a colocar as ordens. Aí ali, ó, o M1 tá o 0. Ah, entendi. Está numa posição diferente, tá. Muito obrigado. Entendi. Já teríamos um grande problema. Seria obrigado a ver o que estava acontecendo, mas muito obrigado por alertar. Então, a gente tem aqui, do 0, 0. Agora, nós temos que calcular esses números aqui binários. Como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai fazer do mesmo jeito que fizemos lá. Igual a 2, binário, 2, elevado
neste menos ele mesmo. Ah, esqueci de prender aqui o primeiro número, né? A primeira célula. Então, apertamos o F4, ele botou lá, asterisco, desculpa, o cifrão B, cifrão 24, que é a célula B24. Tem que dar o número 1 ali. Deu o número 1. Agora tem que ter uma sequência 2, 4, 32, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Virou um número binário. 19 em número binário, 1. Vamos de novo aqui. Igual a 2 elevado, abre parênteses, neste F4 para prendê-lo, menos ele mesmo. Deu 1, agora tem que ter uma sequência de novo de 2, 4, 8, 16, 32. Pessoal, isso aqui não é erro, tá? Isso aqui é que o valor está tão grande que não cabe na célula. Se eu for abrir todos, ó, vocês vão ver que vai ficar muito grande a planilha, vocês não vão conseguir identificar. Então, eu vou deixar ela aqui esmagadinha, com esse joguinho da velha aparecendo, justamente para não atrapalhar a visibilidade do processo todo, tá? Mas lembre-se, aqui dentro, ó, tem números, ó, que é o resultado daquela daquela potência que nós fizemos ali, né? Muito bem. Então, nós fizemos isso. Temos aqui uma numeração. O que nós vamos fazer agora, tá? Nós vamos colocar aqui uma legendinha chamada de decimal, aqui embaixo. E aqui do lado também nós vamos colocar um decimal, tá? Aqui, decimal. E aí nós vamos proceder da seguinte forma. Vamos usar a mesma regra que utilizamos para fazer a multiplicação. Então, nós vamos fazer aqui, ó. Igual somar produto, já apareceu aqui, somar produto, esta linha vezes, não, desculpa, ponto e vírgula, né? F4, primeiro para bloquear, ponto e vírgula, esse aqui. Tá ali o valor. Certo? Bom, como eu bloqueei, basta que eu arraste ele para cá. Já tenho todas as multiplicações. Da mesma forma, ficou esses joguinhos da velha, aqui, esse sustenido, porque tem um número muito grande que não dá para ver ali, tá? Vendo aquele pedacinho de célula. Eu vou deixar ele menorzinho, que é justamente para vocês verem aqui o que está acontecendo. Mas lembre-se, aqui tem um número, né? Então, ó, vamos abrir esse aqui. Está ali o número calculado e aqui está o número calculado, tá? Então, volto aqui. Faremos a mesma coisa aqui agora. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer esse número igual somar produto, esse aqui, F4, para prender esta linha, ponto e vírgula, esta linha. Fecho parênteses, Enter. Apareceu ali um número gigantesco, certo? Então, eu vou arrastar ele aqui para baixo e temos aí uma numeração. Bom, agora preste atenção que nós vamos ter que rodar o algoritmo. Só que ao invés da gente fazer um por um, como nós fizemos antes, a gente vai simplesmente selecionar isso aqui tudo, assim, deixo fora a coluna aqui dos P's, né? Dos P's, seleciono a máquina, não seleciono aquela multiplicação ali embaixo e arrasto para cá. Arrastei para cá. Muito bem. Vejam bem, peguei do M1 até o M20 até o final aqui. E tenho que pegar aquele número ali, o decimal, que foi o cálculo. Tá? E aí eu vou vir aqui no Excel. Dados, classificar. Classificar por quem?
classificar pela coluna AU, que é o decimal ali, ó. É o último item, decimal. Então, ele vai pegar como base essa lista de números aqui. Do maior para o menor. Ok. Pum. Ó, já começou a agrupar coisas ali, certo? E agora, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o inverso. Vai pegar toda a linha aqui de cima e vamos arrastar até aqui embaixo. Selecionamos até o valor aqui do cálculo que a gente fez antes. Vamos de novo lá, dados, classificar. Só que agora nós vamos aqui nesse botão opções. Opções. Em vez de ser de cima para baixo, nós vamos fazer da esquerda para a direita. Tá? Da esquerda para a direita. Ok. Então nós vamos fazer por quem? Pela linha 25. Que é onde está o valor decimal aqui, ó, linha 25. Linha 25. E como é que nós vamos fazer isso? Vamos fazer isso do maior para o menor. Pimba. Já colocou todo mundo nas células. Certo? Ficou um desgarrado aqui, ó. A máquina 20, o produto P1, desculpa, o P36, ele precisa da máquina 1. Mas a máquina 1, ela é mais demandada por esse grupo de... desculpa, a máquina 20 é mais demandada por esses produtos aqui. Então, esse produto 36 ele vai ser fabricado nesta célula, mas tem uma operação que ele vai precisar ser processado lá na outra célula. Vocês viram a praticidade que foi aqui? Em dois classificar, o Excel ajustou exatamente as células, né? Agrupou os números dentro desta matriz de forma que me desse as células. Não foi mágica, viu? Foi realmente o Excel que fez. Não usei nenhum truque aqui para que ele se aproximasse e ficasse certo dessa forma. O Murilo, professor, você... Ah, tá. É o de antes. Bom, pessoal, essa é a técnica mais utilizada para a definição de células, quando, obviamente, é de fácil adequação. É necessário, né, que se faça um teste, um cálculo de balanceamento dessas células, para evitar, por exemplo, de que daqui a pouco a gente tem essa célula aqui operando. Não é o tamanho do grupo de uns aqui que vai definir isso, tá? Mas, eventualmente, essa célula aqui pode processar toda a sua produção em 2 horas de trabalho e essa aqui levar 2 dias. Então, eventualmente, você precisa fazer o cálculo de balanceamento, tá? De produtividade, efetividade de coisa. Mas aqui já é uma boa noção para vocês e um bom exemplo de como realizar essa definição das células. Se vocês olharem aqui, vão verificar que ainda temos aqui, ó, um número fora do... pode ter ocorrido que esses números saíram da classificação. Então, eu posso novamente selecionar aqui, tá? Vamos lá, dados, classificar. Quanto mais passos eu dou, mais, obviamente, mais refinado fica o meu processo. Vocês viram que em 2 toques já aproximou muito, né? Vamos lá de novo, então. Opções, de cima para baixo, ok. Nós vamos fazer pela coluna... meus dados têm cabeçalho. Vamos fazer... espera aí, cancelar. Vou selecionar tudo aqui. Dados, classificar. Meus dados têm cabeçalho. Opções,
de cima para baixo, tem cabeçalho, pelo decimal, do maior para o menor. Provavelmente esse 1 vai mudar de lugar, esse 1 vermelho ali. Ó. Por quê? Porque, obviamente, que cada vez que eu faço a alteração, as fórmulas estão amarradas. Então, agora ele está calculando esse 1 vezes esse número, esse 1 vezes esse número. Se esse 1 estivesse lá antes, ele ia fazer esse 1 vezes 60. Aqui ele está fazendo 1 vezes 1.015.808. Então, por isso que esse número muda. Tá? Agora bagunçou a nossa célula. Vejam lá. Deixa eu reduzir aqui. Jogou lá para cima esse número aqui. Bom, nós podemos agora, como nós classificamos assim, vamos classificar assim. Aqui. Classificar assim. Vamos lá de novo. Dados, classificar, opções, da esquerda para a direita, ok. Classificar pela linha 25 e do maior para o menor. Ó, agora ele bagunçou ali. Temos que ir lá de novo. Vamos lá. Daqui, selecionamos. Dados, classificar pela... desculpa, aqui tem que mudar de cima para baixo. Pela coluna AU, do maior para o menor. Ó, agora ele fechou. Então, só fiz mais algumas interações e ele já aproximou bastante aqui, como aquele 1 que estava sobrando aqui embaixo já foi lá para cima. Se vocês olharem, nós fizemos 2 interações a mais e a única coisa que mudou foi exatamente que esse 1 estava aqui embaixo e esse 1 foi lá para cima, enquanto que o resto permaneceu como estava antes. Então, veja, você faz mais interações, bagunça tudo para depois ele voltar de novo. O algoritmo ele faz com que isso aconteça. Ele vai aproximando entre um ponto posterior e um ponto anterior até achar o ponto ótimo. Tá? Bom, pessoal, essa era a explicação que dependíamos ainda para a aula de hoje. E vou colocar ela no aula, né, o link, vou salvar no YouTube, provavelmente amanhã já esteja disponível. Vocês têm lá no aula 2 videozinhos muito rápidos, acho que um é de 8 minutos e o outro é de 10, 12 minutos, talvez nem tanto, onde tem uma explicação do que é uma célula de manufatura e quais os tipos de célula de manufatura que existem. Existem células que são mais orientadas a máquinas, células mais orientadas a produtos, existem células que são justamente o que a gente pode chamar de híbridas, que são as duas coisas, né? Mas o vídeo lá ele é bastante autoexplicativo. Eu coloquei lá os 2 artigos que fazem menção a essa técnica, né? Explica um pouco mais. O Radix-Rock, que é o nome dessa técnica aqui, dessa metodologia, e o artigo o outro faz uma breve incursão em outras formas de montar células também. Mas como eu disse para vocês, essa aqui é pela sua simplicidade, é uma das que mais se utiliza, tá? E também tem um exercíciozinho básico lá para vocês realizarem. Pode ser feito pelo Excel, pode ser feito pelo algoritmo manualmente, com a calculadora fazendo, né? Eu recomendo vocês fazerem no Excel. Recomendo, você pode até usar o planilhas do Google, é mesmo efeito, tá? Professor, Pois não? em questão desse exercício que a gente tem que fazer, tem as máquinas e os produtos, 5 de cada. Só que em referente tem em cada produto para saber qual máquina que tem que utilizar para ser feito ele, está utilizado um X. Esse Então, X é equivalente a 1?
Exato, só vocês mudarem ali para 1 e não tem problema nenhum, tá? Tá bom. Obrigada. Não por isso. E aí lá já tem as respostas, vocês só vão ter que marcar a resposta certa. Obviamente que para marcar a resposta certa tem que realizar o exercício, né? Mas não precisa anexar o arquivo, né? Só indicar ali qual é a resposta que vocês acharam. Tá bom? Aproveito aqui para dizer para vocês que para o semestre que vem, já para vocês saberem e poderem até ir comentando com os colegas, nós vamos mudar um pouco a sistemática das aulas, tá? Como a gente foi pego de surpresa no meio do processo, com a conversão assim do dia para a noite, né? Na sexta-feira nós saímos, estava tudo bem, na segunda-feira fomos proibidos de entrar na Ubra por conta do decreto da pandemia. Nós tivemos que fazer uma conversão muito brusca assim e a gente não sabia exatamente até quando iria e como iríamos processar toda essa questão. Então a gente continuou dando aulas virtuais, mas usando uma sistemática de aula presencial. Toda aula uma tarefa, toda aula uma atividade. Então eu quero já comunicar a vocês que para o semestre que vem isso não irá acontecer, tá? Nós vamos ter um conjunto de aulas de aporte teórico, nós vamos trocar experiência, fazer o que nós fizemos aqui agora, e depois nós vamos ter uma atividade sistematizadora, uma ou duas atividades sistematizadoras por avaliação, onde vocês vão ter um tempo maior de execução, não de uma semana para outra, mas vocês vão ter lá 4 aulas para fazer aquela atividade, e aí a atividade vai durar mais do que 1h30 de aula. Né? A atividade terá uma equivalência lá a 12 horas de aula, por exemplo, que vocês vão ter lá tantas aulas para realizar aquilo. Tá? Então, vai aliviar bastante para o semestre que vem, para vocês, para nós, e vai ser um processo um pouco mais tranquilo, imaginamos, pelo menos no início, né? A gente não sabe até quando vai essa vamos dizer assim, essa proibição de aulas presenciais, né? Mas a gente está se esforçando aqui para achar um meio termo também, porque realmente esse semestre foi bastante corrido, a gente entende. Tanto é que no meio do semestre a gente já percebeu isso, deu uma segurada para que vocês pudessem fazer os exercícios, ampliando os prazos. Mesmo assim, a gente verificou que não era eficiente, porque se aumentou os prazos, mas se continuou dando tarefas, então chegamos mais à frente, perto da avaliação da P2, nós novamente freamos o processo e aí sim, demos 3 semanas sem passar nenhuma nova tarefa para que vocês pudessem realizar, e aí depois retomamos as aulas. Então, para o semestre que vem, a gente vai fazer um sistema híbrido um pouco diferente desse, para que não seja tão sofrido, tá bom? Fico à disposição de vocês para perguntas, para algum comentário, alguma informação. Outra coisa que eu queria, aproveitando então para dizer para vocês, é o seguinte: a gente tem participado de muitas discussões sobre a questão da educação, né? O que fazer com esse ano, né? Com esse semestre, pelo menos. E é comum acordo entre as autoridades, vamos dizer assim, da área da educação, obviamente tirando o nosso excelentíssimo senhor ministro da Educação, de que o nosso ano, de fato, né, esse semestre foi muito comprometido. Então, nós vamos obrigatoriamente ter que, de alguma forma, revisitar os conteúdos, as competências que foram trabalhadas esse semestre, no semestre que vem, no outro semestre, para que a gente possa, eventualmente, superar algumas dificuldades que tenham acontecido, tá? Que tenham ficado. Então, provavelmente, nós vamos fazer algumas avaliações, não por nota, mas justamente para verificar em que estágio cada um está, como é que foi para cada um esse processo, para poder resgatar o que ficou perdido, vamos dizer assim, para trás. Estamos todos aprendendo, estamos todos nessa situação que é completamente adversa e inusitada para todos. Para o reitor, para o pessoal da limpeza, para o pessoal da secretaria, para os professores e para vocês, alunos, também. Né? Então, vamos aprendendo, vamos nos escorando, nos apoiando, sempre com aquela noção, né? Cada um tem que fazer a sua parte. Quando a gente diz que foi comprometido, que nós precisamos fazer algumas coisas para resgatar, não significa que isso é carta branca para que ninguém faça a sua parte.
que os professores não deem aula, que os alunos não estudem. Nós temos que fazer o melhor possível dentro dessas circunstâncias, tá? E a gente nota que é o que vem acontecendo em grande parte, né? Eu acho que a grande maioria dos alunos está bastante empenhada, a gente tem visto bastante preocupação por parte de alunos, e nós temos visto bastante preocupação por parte de muitos professores também. Há exceções, há alguns problemas, algumas falhas, somos humanos, né? A gente tem altos e baixos, a gente tem família, tem outros problemas, tem outras circunstâncias, o desemprego, todo esse conjunto de coisas, mas temos que entender que isso, de uma maneira ou de outra, afeta a todos. E tratar todo mundo igual não é justo, né? Tratar todos de maneira igualitária não é justo. O justo é tratar cada um dentro das suas possibilidades, mas também cada um fazendo a sua parte. Tá bom, gente? Então, fica aqui o meu reconhecimento a vocês que estão chegando na penúltima aula aqui. Estamos em 14 alunos, é uma pena, né? Mas a gente sabe que tem alunos que moram no meio rural, tem alunos que têm dificuldade de acesso à internet, e temos alunos que não, temos colegas que não têm computador. Nós temos professores que não tinham computador, infraestrutura para dar esse tipo de aula em casa. Então, faz parte, né? Nós precisamos reconhecer isso, mas não podemos nos esconder atrás disso. É isso que eu quero que vocês tenham noção, tá? Que a gente não pode usar disso para justificar inoperância, tá? As redes sociais estão aí para nos denunciar, né? Então, sabe aquele professor que diz que não teve tempo para corrigir a prova e aí posta uma foto que ele passou o final de semana numa festa, num Jeep Club, num não sei o quê? Tem isso também, né? Vocês conseguem monitorar as nossas vidas e a gente sabe que tudo está muito exposto. Creio que a Daniela queria falar. Não? Então, pessoal, de minha parte é isso. Vocês querem fazer mais alguma pergunta? Ô, Kleber, a gente consegue fazer aquele cálculo da maca da prova? Cálculo da... Maca. Da maca do hospital lá. Sim. Tem os dados aí que a gente consegue fazer? Eu posso fazer dar uma sugestão. Eu não tenho eles aqui assim em mãos, não me preparei para isso. Eu poderia fazer e liberar o vídeo para vocês, pode ser? Pode ser. Pode ser. E aí na próxima aula a gente debate isso, discute, pode ser? Pode ser, tranquilo. Se vocês não me levarem a mal, é que eu não me preparei mesmo, daí eu vou gastar um tempo para juntar. Mas só uma dúvida ali, como são 3 cantos vivos, a gente calcula as 3 partes, né? Com exceção da cabeceira, todas as outras tinham que ser calculadas. Tá, beleza. Tranquilo. Daí a gente debate a próxima aula, então. Tá, joia. Então tá, gente. Se não há dúvidas, um bom descanso para vocês, juízo, e nós vamos passar por isso. Tá? Vamos superar. Não estamos muito perto da superação desse momento. Já adianta vocês. Vai se estender por mais tempo do que a gente queria. Estamos com muita saudade, vontade de fechar com vocês no corredor, de poder ter essa conversa, que nem agora o Fulvio falou, a gente puxa o papel aí, já vamos resolver e tal, mas infelizmente vamos ter que estender um pouquinho mais, tá bom? Vamos fazer desse limão uma limonada. Um beijo, um abraço, um aperto de mão a todos vocês e até a próxima. Show de bola? Até mais. Ô, professor, Oi. sobre aquela segunda rematrícula que o senhor postou ali, já está aberto para tentar fazer as escolhas de disciplinas ou ainda não? Na primeira semana de julho. Ah, tá, obrigado. Porque daí o que acontece, Iago? Muita gente se matricula e não faz o pagamento, desiste. Então eu preciso dar um tempo para que isso aconteça, para liberar as vagas, entende? Entendo. Tipo assim, eu sou teu amigo, daí eu me matriculei nessa disciplina. Eu descubro que tu te matriculou numa outra
no outro dia. Você, não, eu vou vir de carona com o Iago, então eu vou trancar essa e vou passar para outra. Então eu preciso esperar esse tempo para ver quantas vagas abrem para que eu possa fazer o remanejamento. Tá ok. Então eu Tá vou bom? esperar então as primeiras semanas de julho. Tá Tá, ok? joia. Mas te matricula no que já está disponível, né? Isso tu já fez, né? Ah, não fiz ainda. Não, te Posso matricula no fazer que está hoje, então. disponível para garantir depois só a inclusão dessas outras. Não corre o Ah, risco de que todas ficam ocupadas, tá? tá ok. Professor, o AS vai valer 6? Vale 6. Ah, tá. Tá ok, E certo. a média é 7, tá? Média 7. Tá. Isso. Tá Ok, bom. obrigado. Um Valeu. abraço. Um abraço.